Boa noite a todos. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos para que a gente possa entrar em sintonia, em harmonia com esse ambiente. É um momento que, através de uma respiração tranquila, serena, vamos relaxando o nosso corpo físico, porque é um momento que recebemos um passe espiritual. É um momento que uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, amigos do plano maior se aproximam de nós, nossos entes queridos. É um momento que nós vamos nos desligando do mundo lá fora e nos envolvendo de corpo e alma a esse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de confraternização, de tratamento espiritual. Agradecemos primeiro a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso companheiro. A toda a espiritualidade amiga aqui presente, independente da sua denominação religiosa. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Há tantos espíritos, espíritas ou não, que estão envolvidos com a causa do amor, com a prática do bem, com o respeito à natureza, pelo respeito ao próximo, pela responsabilidade nos atos. Agradecemos a todos aqueles que fazem parte dessa nossa jornada, aos nossos avós, nossos pais, a todos aqueles que fizeram, que ainda faz parte da nossa família carnal. Só chegamos aqui hoje graças à ajuda de cada um deles. Que o nosso coração realmente resplandeça gratidão, porque a gratidão é o início de um processo de espiritualização. Quando nós agradecemos, nos sentimos mais próximos da nossa essência, mais próximos de Deus, mais próximos da natureza. Aquele espírito que já aprendeu a agradecer, já encontrou o caminho para a felicidade. E que possamos a cada dia agradecer pelas oportunidades, pelos desafios e às vezes também pelas dificuldades. Porque se somos diamantes brutos, muitas vezes precisamos passar por um processo de lapidação. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade de trabalho. Que assim seja. Vamos lá então. O assunto hoje, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre falsos cristos e falsos profetas, ok? Primeiro vamos entender que nós, Cristo, só tem um, ok? Nós conhecemos ele depois com o nome de Jesus, mas existem milhões de Cristos. Cristo significa enviado. Na antiga Grécia, o nome era Demiurgo. Então, esses seres têm vários nomes, mas nas mais diversas culturas, mas na essência eles significam enviados, ok? Então, haverá falsos cristos. O que ele quer dizer? Falsos enviados. Mas nós só temos um Cristo, ok? Que é o nosso Cristo planetário. E falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas significam que são seres distintos. Não são os mesmos seres, ok? Primeira coisa, olhando no capítulo a gente vai perceber, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então qual é a diferença de um e de outro? Os cristos vêm em primeiro lugar, os profetas vêm em segundo lugar. Os cristos são responsáveis pelas ideias, pelo planejamento. Os profetas propagam essas ideias, esse planejamento. Entenderam? Então, de quem é a ideia principal? São dos Cristos. O que os profetas fazem? Propagam. Então, nós temos no Velho Testamento 17 profetas. O que eles estavam fazendo? Propagando a ideia do Cristo. Quando nós falamos que os profetas do Velho Testamento receberam direto as informações de Deus, não é bem assim. É lógico que na época deles, eles ainda não conheciam Cristo, mas eles estavam recebendo as ideias do Cristo, que depois nós chamamos de Jesus.
ok? Jesus vem na história muito antes, muito depois do Velho Testamento, ok? Mas foi ele, como Cristo, que trouxe as ideias. Antes do planeta Terra existir, há 4,5 bilhões de anos, ele já era um Cristo. Então os antigos profetas estavam sobre a sua ideia. O que os profetas faziam? Propagavam essa ideia. Então a primeira diferença que nós temos que saber é que os Cristos vêm antes dos profetas. As ideias são dos Cristos. Os profetas profetizam, propagam, divulgam a ideia dos Cristos. Ok? Então, se existem falsos Cristos, existem falsos profetas que propagam estas ideias, ok? Então veja, os Cristos são os idealizadores, e os profetas são os propagadores. Isso vai cair na prova, tá? Anotem, porque isso vai cair na prova, ok? Tudo bem? Então os Cristos sempre vêm antes dos profetas. Os profetas divulgam as ideias dos Cristos. Então os profetas são aqueles, teoricamente falando, que falam em nome de Deus. Então, qual é o conceito de profeta? Falam em nome de Deus. No caso, falam em nome de um Cristo, ok? É que na época do Velho Testamento não tinha essa ideia do Cristo. Então, eles falavam em nome de Deus. Eram inspirados por Deus. Hoje nós sabemos que eram inspirados por Cristo, ok? Aquele que prediz o futuro, enviado de Deus. Então, quem são os profetas? É aqueles que predizem, são inspirados por uma inteligência maior. Essa inteligência maior são os Cristos. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que tem que saber, quem são os Cristos, quem são os profetas, para a gente não achar que eles são os mesmos seres, as mesmas entidades. Isaías é o primeiro profeta do Velho Testamento. Os 4 profetas maiores do Velho Testamento são os profetas verdadeiros, foram inspirados. Temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas no Velho Testamento são 17 profetas no total. Esses profetas eram os verdadeiros profetas, porque de acordo com a época, de acordo com aquele momento, com aquela necessidade, ok? Eles profetizavam de acordo com aquela situação. Nós podemos pegar hoje e falar, mas isso não cabe no dia de hoje. Hoje. Não cabe hoje. Mas naquela época cabia e era necessário. Às vezes nós temos que entender texto e contexto. Ok? Então, buscar alguma coisa do passado e falar assim, mas não cabe no dia de hoje. No dia de hoje não cabe, mas naquela época cabia. Tudo bem? Como é que eu sei que algo é divino ou algo é humano? Quando vem de algum profeta. Oi? O tempo, ok? Tudo que passar pela barreira do tempo é divino. Tudo que ficar em algum momento foi necessário, claro, foi necessário, mas é humano. Então a gente pega as leis mosaicas, por exemplo, das leis mosaicas. O que é divino? Os 10 mandamentos. O que ficou naquela época foi necessário para aquela época. E quem era o povo de Moisés naquela época? Nós. Tudo bem? Nós. Ok? Éramos nós. Éramos nós. Então, imagine, né? Imagine como que você tinha que coordenar tudo isso, orientar tudo isso. Espíritos primitivos, vamos dizer assim. Espíritos primitivos. Então, se ele foi duro em muitas situações, extremamente enérgico e até violento, é porque havia uma necessidade para isso. Se algumas das suas leis são extremamente duras, era porque havia necessidade para isso também. Ok? Mas para separar uma coisa da outra, é só saber o que passa pela barreira do tempo. Ok? E temos o profeta como missionário. Vamos falar dos dias de hoje, pleno século XXI. Existem vários falsos cristos e falsos profetas? Sim. Eles só estão no meio religioso? Não. Eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Ok? Dá para discernir? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Porque o falso Cristo ou o falso profeta, primeiro ele te encanta. Ele vai te envolvendo, ele vai falando exatamente aquilo que você quer ouvir,
Muitas das coisas que eles falam faz realmente muito sentido. Então ele vai te conquistando aos poucos. Então, e ele não tem pressa. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, para ele não é nada. Eles são planejadores a médio e longo prazo. Então, se eles querem alguma coisa para daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, eles começam hoje a te encantar, te conquistar. Então, não é tão simples assim você conseguir separar. E por que será que o nosso mundo hoje, né, nessa fase de transição que nós estamos, eles estão em todas as partes? Então, eu vou contar um segredinho para vocês, então. A partir de 1950 até os dias de hoje, foram abertas as portas do umbral. Literalmente falando, eu não estou brincando. É sério o que eu estou falando. Ok? É sério o que eu estou falando. É verdade. Ok? É verdade. Ok? Ah, não é da época dela? Ah, entendi. Ah, só nós, né? Só nós. Literalmente falando. E por que isso? Porque é necessário que nessa época, nesta fase, nesse momento, o joio e o trigo cresçam juntos. É necessário isso, que se cresça o joio e o trigo, para que o trigo possa ser trigo. Deu para você entender ou não? Para frente toda essa turbulência, todas essas situações, ele consiga de alguma forma ver qual que é o seu real valor de todas essas coisas que estão acontecendo. Então foram abertas as portas do umbral por 2 razões. Existem 2 razões, porque muitos espíritos não teriam condições nenhuma de reencarnar, não teriam, e pela misericórdia divina, sob a coordenação do Cristo, de Jesus, foram para eles dado essa última oportunidade. São seres extremamente inteligentes, mas seres extremamente revoltados, magoados e feridos no seu ego, devido a não ter encontrado no plano espiritual aquilo que eles imaginavam. Então são seres inteligentes, muito inteligentes, idealizadores, planejadores, e que de alguma forma foi aberto para que eles pudessem reencarnar. Uma última oportunidade para eles, claro, são os nossos irmãos, é evidente, dentro da misericórdia divina, por que não? Claro, mesmo sabendo que na fase de transição que nós estamos vivendo, seria a última oportunidade. É a última, já reencarnaram várias vezes, já fizeram grandes estragos várias vezes, não teriam mais condições de reencarnar. Houve uma permissão do alto, misericórdia divina, claro, evidente, são irmãos nossos, mas em contrapartida, fazer com que nós ou as pessoas tenham contato com essas ideologias e possam se posicionar. Deu para você entender ou não? Por exemplo, o barulho só escuta o silêncio. O ódio só escuta o amor. Deu para você entender ou não? Então, era uma forma de dar uma nova oportunidade para eles e também reforçar aquilo que nós estamos aprendendo há 2000 anos. Porque nós temos um contato com o Evangelho há 2000 anos. Culturas diferentes, momentos diferentes, formas diferentes, mas a essência do Evangelho não mudou em 2000 anos. Então, até que ponto nós aprendemos? E como é que eu sei se eu aprendi ou não? É a prática, não é a prática? Porque a teoria eu tenho. 2000 anos de teoria eu já tenho. Como é que eu vou aprender a lição do perdão? Perdoando. Simples assim, não é assim? Mas se ninguém me magoar, eu não tenho como aprender essa lição na prática. Olha, então, quer dizer, tudo isso que está acontecendo é justamente colocando em prova 2000 anos do Evangelho. Então é necessário que nessa turbulência que nós estamos vivendo, todos, o mundo todo, frente a tantos conflitos, e a gente fala que os conflitos materiais são grandes, eu diria que eles são menores, comparados com os conflitos ideológicos. E as pessoas que estão na plano espiritual, que estão completamente, elas ainda vão ter oportunidade de... Então, deixa eu falar, a partir de 1950, tirando alguns daqui, né? Então, a partir de 1950 até os nossos tempos, estão reencarnando.
ainda estão reencarnando, mas desencarnando não retornam mais. Deu para vocês entenderem ou não? Então, a partir de 1950, abriram as portas. Olha, para as próximas décadas, todos vão reencarnar. Significa que o umbral está vazio. Reencarnamos todos. É a última oportunidade, por causa da fase de transição. A fase de transição, você mudou a sua vibração. Você está na vibração transitória, que é provas, expiações, regeneração. Não quer dizer que você esteja em regeneração, não. Mas você está nessa fase de transição entre provas, expiações e regeneração. É uma vibração, ok? Não são palavras, é o que você vibra. Sabe aquele doente que acredita na própria doença? É esse. Diga. Então é a última oportunidade de reencarnar em provas e expiações. Exato, nesse momento de transição. Eu sou da regeneração, não vou mais. Não, mas aí é missão. Não, isso é bom. Aí é missão. Esses espíritos, eles vão reencarnar em provas e expiações? Sim. Planeta Terra, 1500 anos atrás. Entenderam ou não? É provas e expiações. Mas nessa fase de transição. Nessa fase de transição. Então, se você está em regeneração, você pode reencarnar. Pode reencarnar onde você quiser. Mas já é missão. A sua vibração é outra. A sua vibração. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. O que importa é a sua vibração. Se ele não mudou a vibração. Se ele não mudou, Reencarnou, não mudou e não vai reencarnar. não vai, ele mantém, desencarnando ele não volta. Todo mundo hoje não vai. Oi? Você tirou o sono de todo mundo. Acho que eu tirei o sono de todo mundo, né? Essa é a ideia. Se a gente morreu, a gente vai pra lá, a gente vai pra cá. Vamos dizer assim, se nós desencarnássemos, nós, hoje, como é que está a nossa vibração? Não estou falando da vibração do nosso dia de hoje, pessoal. É a vibração normal. Ó, nós temos 3 auras, vamos explicar melhor. Temos a aura emocional. O que é a aura emocional que nós temos? De acordo com as nossas emoções, ela oscila. Tudo bem? Você está chateado, se você está alegre, se você está magoado, se está ferido. Essa aura emocional, ela varia de acordo com suas emoções. Naquele dia, naquela semana, naquele mês. Tudo bem? Aí estou falando da aura espiritual. Que ela não é emocional. É a sua vibração. É a sua constante, vamos dizer assim, ok? O que você pensa durante o ano, o que você pensa durante a década, melhorando, claro, evidente, mas você percebe que se você é contra a guerra, por exemplo, você é sempre contra a guerra. Isso é uma constante dentro de você. Se você respeita a natureza, daqui 10 anos você está respeitando a natureza, entenderam? Essa constante melhorou, mas já era algo dentro de você. Então, espíritos de regeneração são doentes que acreditam na própria doença. Então, são doentes. Espíritos de provas e expiações não acreditam na própria doença. O mundo está doente. As pessoas estão doentes. Está tudo errado. Só eu que estou certo. Deu para vocês, entenderam? Para uma pessoa dessa, só tem 2 formas de fazer as coisas. A dela e a errada. Entenderam? Ela só conhece a dela e a errada. Então como é que você sabe? É essa vibração. Então são doentes que não acreditam na própria doença. Tudo está errado. Só reclamam de tudo. Isso são espíritos de provas e expiações que desencarnando já não voltam mais. Deu para vocês entenderem ou não? Então a partir de 1950, se abriu as portas do umbral e reencarnaram tudo. Por 2 razões. Primeiro, misericórdia divina, ok? Sempre, claro. E colocar-nos em provas. Em provas, não em expiações. Qual é a diferença? Quando que eu me coloco em prova? Quando eu sei a teoria. Não é assim? Se eu já sei a teoria, necessariamente eu preciso me colocar em provas. Então você cresce o trigo e o joio juntos. Vai crescer lado a lado, vai crescer lado. Então nós estaremos juntos de turbilhões de conflitos, de ideologias, para que a gente possa se posicionar. Porque veja,
fazer silêncio onde todo mundo está quieto, ser educado onde todo mundo é gentil, não estou vendo nada aí, pessoal. Eu não estou vendo nada. Ok? Então você tem que mostrar o que você é. Você tem que mostrar o que você é. Essa é a sua prova. Por mais que o mundo caminhe por um lado, você sabe qual é o caminho que deve seguir. Entenderam? Então vejam. Conhece-se as árvores pelos frutos. Então vamos tentar aqui hoje discernir um pouco, melhorar o nosso filtro em relação a falsos cristos e falsos profetas. Primeiro vamos falar da característica de um verdadeiro Cristo, de um verdadeiro profeta, independente se ele está na religião, está na filosofia, ou está na ciência, ou está nas artes, tudo bem? Independente da área que ele esteja atuando, dá para reconhecer? Dá. Não é fácil, mas dá. Primeira característica de um verdadeiro Cristo ou um verdadeiro profeta. Primeiro, humildade. A humildade é a principal característica de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro Cristo. Primeira coisa. Mas também não adianta falar, tenho orgulho da minha humildade, tá, pessoal? Fica chato isso. Ok? Então, a primeira característica é humildade. São seres humildes. Ok? Falam de forma simples, explicam de forma simples, agem de forma simples. Então você percebe que são pessoas simples. Então, a primeira característica de um espírito mais evoluído é humildade. Lembra do Sermão da Montanha, qual que era o primeiro degrau? Lembram disso ou não? São 7 degraus, mas o primeiro degrau, que é o principal e o mais difícil de todos, humildade. Só que antes da humildade tinha uma estrutura. Vamos ver quem vai lembrar da estrutura do primeiro degrau. O alicerce do primeiro degrau. Gratidão. Gratidão, ok? Qual é o alicerce da humildade? É a gratidão, ok? Então a primeira característica que você percebe em um verdadeiro profeta, um verdadeiro Cristo, independente da área da sua atuação, independente da área, é humildade. Segunda, olha interessante. Ele não se reconhece como um missionário, como um profeta, ele não se reconhece como rótulo. E por que será que ele não se reconhece como rótulo? Porque é natural. Aquilo que ele está fazendo é algo que ele já faz há muito e muito tempo. É algo que foi conquistado ao longo de existências. Então ele faz aquilo com naturalidade. De uma forma tão natural, tão espontânea, tão alegre, que ele mesmo não se reconhece um profeta ou um missionário nesse sentido. Então ele fica meio estranho quando você tem rótulos. Ele fica meio estranho, ok? Porque ele fala, mas como que as pessoas não são assim? Mas isso é tão simples, é tão fácil, ok? Você pega, por exemplo, um Albert Einstein, que ele explicava a teoria da física quântica, ele olhava para as pessoas, mas vocês não entendem isso? Então, não entende, ok? Não entende. Mas para ele era simples aquilo. Por que era simples? Para quem não sabe, só levou 500 anos para ele fechar aquela fórmula. E é igual a m vezes c ao quadrado, ele levou 500 anos. Foram 3 reencarnações, só estudando sobre o assunto. Uma hora ele fecha a equação. Deu para você entender ou não? Então o verdadeiro missionário, independente da sua área de atuação, ele não se reconhece como missionário. Ele não se reconhece, ok? Nós o reconhecemos porque eles se destacam. Mas para ele esse destaque é algo natural, é algo espontâneo. Então a segunda característica. Terceira característica de um verdadeiro profeta, um grande missionário. Aonde ele está, ele irradia paz e serenidade. Aonde ele está? Ele não precisa falar. Ele irradia paz e serenidade. É como se ele transpirasse aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, aquilo que ele respira. Então ele vive numa atmosfera fluídica, espiritual, tão leve, tão serena, que ele acaba irradiando isso para fora de si. Isso é natural, é uma conquista espiritual. E o quarto, ele vive aquilo que ele ensina.
ele é um exemplo material daquilo que ele ensina. Então veja. Então essas características de um verdadeiro missionário, independente da sua área de atuação. Se essa é a característica de um verdadeiro missionário, quais seriam as características de um falso missionário? Ok? De um falso Cristo ou de um falso profeta. Ele também tem as suas características. Vocês concordam ou não? Num primeiro momento você pode confundir? Até que pode. Até que pode. E por que ele confunde? Existe um processo obsessivo. Vamos falar um pouquinho do livro dos médiuns agora, ok? Quem já estudou o livro dos médiuns, tem um tema lá, tem um capítulo lá que fala sobre obsessão. O que é obsessão? É a influência negativa de um espírito sobre o outro. Esse é o conceito de obsessão. Tudo bem? Pode ser de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, porque a influência negativa de um espírito sobre o outro. Quer dizer que eu, como encarnado, eu posso estar obsediando um espírito que está desencarnado? Sim. Mais do que vocês imaginam. Um encarnado pode obsediar outro encarnado? Oi? Muito mais do que a gente imagina, né? E um desencarnado consegue obsediar um encarnado, e um desencarnado pode obsediar um desencarnado. Então, veja, a obsessão é uma influência negativa de um espírito sobre outro. Então, não existe obsessão positiva. Mas o que seria uma pseudo-obsessão? Olha que interessante. Isso não está no livro dos médiuns, tá? Isso é o que eu estou colocando um pouco para vocês à parte aqui. Então existe um processo chamado pseudo-obsessão. Existe antes da pseudo-obsessão, existe algo chamado auto-obsessão. Existe isso? Nós conseguimos nos obsediar? Muito mais do que a gente imagina, não é isso? Nosso pior obsessor somos nós mesmos. Esse é o pior de todos. Esse consegue fazer estragos na nossa vida, ok? Então existe o processo de obsessão, começa sempre por uma auto-obsessão. Todo processo obsessivo começa primeiro por uma auto-obsessão. Sempre. Essa é a regra básica. Tudo bem? Saindo da auto-obsessão, eu tenho a pseudo-obsessão. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa é um processo de auto-obsessão. A gente fica se martirizando, se consumindo por algo do passado, não é isso? E o passado já passou. O que é a culpa? É um subproduto do orgulho. Então o sentimento de culpa é um exemplo típico de auto-obsessão. Nós vamos nos consumindo, nós vamos não nos perdoando. E aquilo vai nos corroendo. É como se nós estivéssemos magoados com nós mesmos. Aliás, ninguém é capaz de nos magoar, tá? Quem nos magoa somos nós, com as atitudes das pessoas. E a mágoa também não deixa de ser um subproduto do orgulho. Então o processo de auto-obsessão é a desamor, a falta de cuidado, a falta de higiene mental e física. Veja, olha quantos processos de auto-obsessão. Quando a pessoa se abandona, quando ela fica ociosa. Veja, isso é um processo de auto-obsessão. Primeira causa de obsessão é o ódio. A segunda causa de obsessão é a ociosidade. A segunda causa de obsessão é a ociosidade. Então a ociosidade é um processo de auto-obsessão. Se eu estou me auto-obsediando, o que acontece? Aí eu sou obsediado. Deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Olha que interessante isso. Pseudo-obsessão. Vou dar um exemplo bem prático da pseudo-obsessão. Sabe aquele ciúmes doentio? Ciúmes doentio é uma pseudo-obsessão. A pessoa não tem a intenção de machucar, de magoar e de ferir, mas o seu ciúmes doentio machuca e fere.
Entenderam o que é uma pseudo-obsessão? Não há a intenção, mas machuca e fere. O ciúmes doentio é um exemplo de pseudo-obsessão. A pessoa não faz aquilo com a intenção de prejudicar, mas o seu comportamento faz com que machuque. Entenderam ou não? Então primeiro é auto-obsessão, depois é a obsessão simples. O que é uma obsessão simples? Que não é uma simples obsessão, ok? São pequenas ideias, pequenas informações, coisas corriqueiras. Sabe aquela fofoquinha básica? Sabe aquela coisa pequena, que parece pequena, mas aquilo vai crescendo dentro de você? Quando você vê, você faz horas que você está envolvido com aquilo, mas começa com nada. Começa com 1 minuto de distração, por exemplo. 1 minuto, não mais do que isso. Daqui a pouco você vê, faz horas que você está envolvido com aquilo. Então a obsessão simples não é uma simples obsessão. Então começa por uma auto-obsessão, depois vem para uma obsessão simples, até chegar na segunda. A segunda não tem cura. A terceira tem, a quarta tem, mas a segunda não tem. Olha interessante. Começa por uma auto-obsessão, obsessão simples, fascinação. A segunda chama-se fascinação. A pessoa está fascinada, literalmente falando, por aquela verdade, por aquela ideia, por aquela postura, por aquela ideologia. Nada e nem ninguém consegue mudar aquela opinião. Deu para você entender o que é uma fascinação? Não tem quem fale. Você tem que deixar evoluir para a subjugação, que é a quarta. Aí na subjugação você tem a subjugação moral e a subjugação corporal. Entenderam ou não? A subjugação moral, o que é? A pessoa se compromete com aquilo que ela fala. Isso aí entra o fanatismo. O fanatismo está na fascinação. Fascinação. Já tentaram conversar com alguém fanático? Conseguiram alguma coisa? Não. Isso é uma fascinação. Então não tem como tratar uma pessoa no segundo estágio. Ela tem que evoluir para o terceiro estágio. Ela tem que começar a se comprometer moralmente, depois fisicamente, para começar um processo de tratamento. Aí está um passo da loucura à obsessão por subjugação. Seria um falso profeta? Então, o falso profeta, ele vai na onde? Na segunda. Entenderam ou não? Então ele fala o que você quer, ele te elogia, ele te coloca para cima, tudo faz muito sentido, aí você vai pesquisar e aquilo realmente faz sentido, mas aos poucos ele vai te envolvendo, sem que você perceba. E nós temos algo dentro de nós chamado ego, todos temos, ok? E ele vai alimentando o seu ego, ele vai te colocando num patamar ilusório, você vai se achando, literalmente falando, e aí ele vai crescendo, até que te derruba. Deu para vocês entenderam ou não? Então os falsos cristos e os falsos profetas, eles começam de uma forma muito leve, muito solta, muito educada, muito técnica, falando de evangelho, falando de paz, falando de amor, falando de perdão, falando de tudo aquilo que você já sabe, e aos poucos vai te envolvendo. É lógico que isso não se sustenta por muito tempo, é evidente, mas até o momento que você está fascinado. Ok? Então quais são as características, o que buscam os falsos cristos e os falsos profetas? São 4 tópicos. Às vezes é 1, às vezes são 2, às vezes são 3 e às vezes são 4. Ok? Primeiro tópico que busca depois de um tempo, ok? Depois que você está fascinado. Primeira coisa, o materialismo, o imediatismo, o consumismo, a prosperidade material. Ok? A prosperidade, não que a doutrina espírita não faz ideologia à pobreza, não é isso. Mas é uma prosperidade material, um imediatismo, um consumismo, um materialismo. Então o falso profeta, com o tempo, ele começa a te envolver com coisas materiais. Por que com coisas materiais? Porque isso enche os nossos olhos, não é assim? Brilham os nossos olhos.
Então é um materialismo, é um consumismo, não é o consumo, é um consumismo, é um imediatismo que você tem que desfrutar da vida nesse momento, tudo atrelado a valores materiais, a posições sociais. Tudo bem? Então os falsos profetas, eles alimentam em demasia, em exagero, toda essa situação material. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, que eles buscam muito, o poder. O poder. Ok? O poder. Às vezes até mais do que o materialismo. Às vezes o poder está em primeiro lugar. Mas normalmente o poder vem em segundo lugar. O poder de você estar sobre aquele comando, sobre aquela liderança, sobre aquele destaque, sobre aquela situação de superioridade, entre aspas, ok? Para que você esteja coordenando alguma coisa nesse sentido. Então os falsos cristos e os falsos profetas alimentam o quê? Essa ânsia de poder. Quer conhecer uma pessoa? Dá o poder para ela. É exatamente isso que eu estou falando, pessoal. Quer conhecer alguém? Dá o poder para essa pessoa. Em 3 meses, aí você fala assim, o poder muda as pessoas? Não. O dinheiro muda as pessoas? Não. Só revelam o que elas já são. Só faltava oportunidade. A melhor forma de conhecer alguém é você dar o poder para ela. Em 3 meses ela se revela. Por quê? O poder fascina. O poder fascina. Então os falsos cristos e os falsos profetas vão buscar o materialismo para encher os nossos olhos, ok? Depois vão buscar o poder para que você se sinta realmente diferenciado, superior às pessoas, numa condição de privilégios nesse sentido, ok? E vão para o terceiro. O terceiro buscam isso também, o sexo sem responsabilidade. Sem responsabilidade, ok? Aí a doutrina inicial, eu vou falar de uma forma mais profunda na aula que a gente vai ter em dezembro sobre esse assunto. Hoje eu só vou dar uma pincelada. O que nós chamamos de sexo, a espiritualidade superior usa a mesma palavra, só num conceito completamente diferente. Porque para nós, quando nós aqui, tá, falamos em sexo, na nossa mente já vem uma relação sexual periférica, carnal, tudo bem? Para a espiritualidade superior, é vida. A palavra sexo para eles é sinônimo de vida. E nada contra a relação carnal. Mas eles falam que é importante até, mas é muito pouco dentro do contexto. Dentro de um contexto. Sexo para eles é sinônimo de vida. A principal e a primeira força do espírito é a força do pensamento. Ok? Nós somos uma energia pensante. A segunda maior força do universo é a energia criadora. Sexo. Só para vocês terem uma ideia. Dos princípios espirituais, começando agora, aos cristos galácticos, vamos falar assim, ok? Eles usam essas duas forças. Aos princípios espirituais, aos cristos. São essas duas ferramentas que eles usam. A força do pensamento e a energia criadora. Deu para você entender ou não? Então ela está conosco desde o momento da criação, simples e ignorante. Essas duas ferramentas. Lógico, nós não tínhamos consciência dela lá atrás. Chegou nesse momento da nossa evolução, começamos a ter consciência dessas duas forças poderosíssimas. Existe uma teoria, não é uma teoria espírita, faz parte da filosofia, fala sobre mentalismo. Já ouviram falar disso ou não? Olha que interessante. Essa filosofia diz que antes que tudo aconteça, materialmente falando, aconteceu aqui. Deu para vocês entenderem ou não? Então, por exemplo, essa mesa existe, claro, mas ela existiu antes na mente de alguém. Vocês concordam ou não? Alguém imaginou a mesa antes dela existir. Assim é o universo. Então o mentalismo significa que tudo que existe, absolutamente tudo que existe, antes de existir materialmente, existiu na mente de alguém. Chama-se mentalismo. Força do pensamento.
força do pensamento. Então a força do pensamento viaja à velocidade da luz. Para nós, para os espíritos superiores, a velocidade é maior do que essa. Olha, interessante. O nosso pensamento viaja à velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Chegaríamos daqui na Lua em 1,2 segundos. Chegaríamos daqui na Lua, que dá 384 mil quilômetros, em 1,2 segundos. Chegaríamos no Sol em 8 minutos e 20 segundos. São 150 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol. Viajando nessa velocidade, eu chego lá em 8 minutos e 20 segundos. Entenderam a velocidade da luz? A nossa galáxia, Via Láctea, uma delas, né? São milhões de galáxias, que é a forma de uma espiral. Vocês já viram isso ou não? Já viram o desenho dela? É a forma de uma espiral, ok? E nós estamos na periferia, para quem não sabe, tá? Nós estamos aqui, não estamos no centro da galáxia, não. Estamos a 30 mil anos-luz, 30 mil anos-luz distante do centro. Então, moramos na periferia da nossa galáxia. A nossa galáxia, o diâmetro dela, tem 100 mil anos-luz. Viajando à velocidade da luz, eu vou levar 100 mil anos. Sai o espírito primitivo, chega o espírito puro desse lado. Ó. Entenderam ou não? Rapidinho, em 100 mil anos. Rapidinho, em 100 mil anos. Então a nossa galáxia é tão grande que de um extremo no outro, viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, eu vou levar 100 mil anos. Gostaram de entender um pouquinho do universo? Ok? A nossa estrela mais próxima é o Sol. Então eu vou levar 8 minutos e 20 segundos. A outra estrela mais próxima a nós, parecida com o Sol, leva 4,8 anos luz para chegar aqui. Para a gente chegar até lá, vai levar 4,8 anos, viajando na velocidade da luz. Tudo isso para falar da força do pensamento. Esse é só um comparativo científico, ok? Para vocês verem o nosso pensamento, em que velocidade que ele trabalha. Ok? Então nós pensamos, já estamos. É quase que instantâneo. Quase que instantâneo. Então vejam, essa terceira condição aqui. Sexo sem responsabilidade. Você usa o seu pensamento e a sua energia criadora para atender interesses desconexos. Sem responsabilidade. Então esses espíritos estão entre nós, falsos cristos, falsos profetas, implantando ideologias em todas as áreas humanas, já repararam ou não? Implantando ideologias para que a gente possa analisar, refletir, filtrar, observar, entender e aí sim se posicionar. Então, os idealizadores dessas ideologias são falsos cristos. Aí seus falsos profetas, o que eles fazem? Propagam. Então as ideias vêm dos falsos cristos. A propagação vem dos falsos profetas, que levam isso para o mundo todo. Para o mundo todo. Ideologias de preconceito, de racismo, todo tipo de colocar o ser humano contra o ser humano. E se você colocar a sua segunda energia mais poderosa em desequilíbrio, o que vai acontecer? Você se desestrutura completamente. É a segunda força mais poderosa que nós temos. Só para vocês terem uma ideia, e Jesus fecundou a vida no planeta Terra. Ele usou o quê? A energia criadora. Entenderam ou não? Fecundou a vida no planeta Terra. Então, quando a gente fala em sexo na visão espiritual, é uma amplitude que vocês nem imaginam. E nada contra a relação carnal, nada, absolutamente nada. Ok? Mas é muito, mas muito maior do que a gente consegue imaginar. Eles falam que quando você coloca duas moléculas juntas, que dá uma terceira molécula, ali é uma relação sexual.
Olha que interessante. Então essa relação sexual, vamos dizer assim, acontece em todos os reinos da natureza cósmica. Em todos os reinos da natureza cósmica. Eles chamam de sexo. Eles chamam de sexo, porque é vida. Entenderam? Então os falsos cristos, os falsos profetas, eles querem de alguma forma deformar essa segunda energia. Primeiro com ideias, só que você já está fascinado. Você não passou pelo filtro, ok? Você passa a aceitar tudo sem nenhum filtro, sem nenhuma peneira, vamos dizer assim, ok? E o quarto? O quarto ponto que eles levam muito em consideração, falsos cristos e falsos profetas: religião sem espiritualidade. Olha, o que é religião sem espiritualidade? Aliás, o que é espiritualidade? Olha que interessante isso. Espiritualidade, a gente podia ampliar todo esse conceito, mas lembram da palavra universo? Vocês se lembram? Ali é um conceito de espiritualidade. Ali é um conceito de espiritualidade. Religião sem espiritualidade é o fanatismo. É a religião utilizada somente para conquistar valores materiais, poder, às vezes situações sexuais também, mas numa religião onde você não une. Você só reúne pessoas com os mesmos interesses. Deu para vocês que pensam da mesma forma. Então, é um tipo de religião sem espiritualidade, que só enxergam os seus interesses. Às vezes interpreta o texto de acordo com o seu interesse, para atender às suas necessidades. Aí é um fanatismo. Aí é um fanatismo. Então o falso profeta e os falsos cristos, vamos dizer assim, primeiro os falsos cristos trazem a ideia e os falsos profetas propagam. O que eles estão buscando? Valores materiais, posições sociais, tudo bem? O poder, o uso do sexo de forma indiscriminada, sem responsabilidade, sem respeito, e uma religião dona absoluta da verdade, para atender os seus interesses, para atender o seu... Mas como é que eles conseguem isso? Eles ficam por décadas alimentando, trazendo informações, te conquistando. Chega um momento que você está fascinado. Aí você não consegue discernir mais. Você passa a ser um joguete na mão dessas inteligências. Agora, eles são 100% responsáveis por isso? Não. Lembra quando começou sobre a auto-obsessão? A auto-obsessão depois vai para a fascinação. A fascinação, ela está assentada em orgulho, em arrogância, em prepotência, em vaidade desmedida. Todos nós temos isso. Por isso estamos no planeta de provas e expiações. Então todos nós somos arrogantes, todos nós somos prepotentes, todos nós somos vaidosos, todos nós somos orgulhosos. Como é que eu sei disso? Se tiver algum anjo aqui, me desculpe, tá? Não foi sem querer, ok? Porque estamos num planeta de provas e expiações. É característica de um planeta de provas e expiações. Porque isso acaba adensando o nosso corpo espiritual. Então, no plano espiritual, você não precisa nem abrir a boca. De acordo com a densidade, com a coloração do seu corpo espiritual, mostra exatamente o que você é. É a densidade e a coloração do seu corpo espiritual. Significa que um processo chamado reeducação emocional centrada no auto-amor, anotem porque vai cair na prova isso, tá? Um processo chamado reeducação emocional centrada no auto-amor muda a estrutura molecular do nosso corpo espiritual. Entenderam ou não? Ele muda a estrutura molecular do nosso corpo espiritual. Em outras palavras, vamos ficando mais leves. Entenderam ou não? Então, o seu corpo espiritual, ele reflete as suas emoções, os seus sentimentos. Não daquele dia, daquela semana ou daquele mês, não.
a sua constante vibratória. Deu para vocês entenderam ou não? Nosso corpo espiritual reflete a nossa constante vibratória. Constante, entre aspas, porque estamos evoluindo. Mas aquilo que você, ao longo dos anos, ao longo das décadas, você vem alimentando dentro de você. Isso vai mudando a estrutura molecular do nosso corpo espiritual. Então, quando o Chico Xavier falava assim, eu vou dar um pulinho lá em nosso lar. Ele falava assim, com uma facilidade. Mas como assim? Como é que não dá para ir? Com aquela facilidade toda? Como é que ele conseguia? O corpo espiritual dele estava de acordo com o corpo espiritual daqueles seres. Deu para você entender? Ali era a casa dele. A vibração dele estava ali. Então o corpo espiritual dele, então ele era muito fácil para ele ir lá. Era muito fácil. Porque ele era de lá. Simplesmente é porque ele já era o espírito de lá. Ok? Então nós somos atraídos magneticamente, aí você tem a força da gravidade. Então, qual é o valor da força da gravidade no nosso planeta? Né? Aprendemos isso nas aulas de física. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembram disso ou não? Ninguém lembra disso, pessoal? Eita, ok? Olhem lá. Depois a gente arredondava para 10 para fazer conta. Mas era 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, é uma força da gravidade. Então, o planeta Terra, ele atrai os corpos. Força de gravidade. Por que nós fomos atraídos para um planeta de provas e expiações? De acordo com o peso específico do seu corpo espiritual. O peso específico do seu corpo espiritual tem a ver com a sua evolução moral. Entenderam? Então, o peso específico do nosso corpo espiritual tem a ver com a nossa evolução moral. Então, se a nossa evolução moral está em provas e expiações, nós somos chamados magneticamente, vibracionalmente, ok? Gravitacionalmente, para o planeta da nossa escola. Mas se eu tiver um corpo muito leve, eu posso reencarnar? Claro, ainda bem, né? São os nossos exemplos, são os nossos missionários. E eles não entendem, olha, não entendem mesmo, né? Por que existem tanta confusão, tanta situação? Eles não entendem, eles vêm, eles trabalham, fazem, mas eles não entendem que para eles é muito mais simples viver em paz do que viver em conflito. Sim ou não? Não tem pessoas que adoram uma confusão? Tem pessoas que adoram, sai de uma, entra na outra, e você, veja, é esse estado. Esse estado é externo? Não. Esse estado é interno. Tanto que o umbral interno é muito pior do que o umbral externo. Mas é muito pior. O umbral externo é um reflexo do umbral interno. Mágoa, ressentimento, sentimento de culpa, ódio, desejo de vingança. Todo esse sentimento gera o que em nós? Um umbral interno. Aliás, para quem não sabe, isso também está no livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Espiritual. Okay? O plano espiritual inferior, aí vamos falar da subcrosta aí, existem verdadeiros laboratórios, verdadeiros cientistas, ok? De uma intelectualidade, e eles trabalham exatamente sobre processos obsessivos. Muita tecnologia, tá? Mas muita. Tá? O chip hoje para eles é algo do passado. Já é algo de 20 anos atrás. O chip num processo obsessivo já é algo de 20 anos atrás. Então, e lá eles conseguem pesar sentimentos. Eles têm tecnologia para isso. E o sentimento mais pesado, literalmente falando, tá? Que um ser humano pode carregar é o desejo de vingança. Isso adensa o nosso corpo espiritual. Isso nos mantém atrelado a vibrações muito baixas. Entenderam? E é exatamente o que esses espíritos querem. Então, falsos cristos e falsos profetas que sempre existiram, são espíritos que sabem que eles não conseguem deter a evolução por muito tempo. Mas, às vezes, por 1000 anos eles conseguem. O que aconteceu na Idade Média? Período negro da história, vamos dizer assim. Esses espíritos, de alguma forma, conseguiram deter a evolução, só deter temporariamente, claro, ok? Deter a evolução por quase 1000 anos. Mas por que eles conseguiram? Porque encontraram um campo farto. Deu para vocês entenderam ou não?
Porque encontraram espíritos moralmente atrasados, extremamente agressivos, violentos, vingativos. Então, para eles foi muito fácil alimentar essas ideias. Foi muito fácil alimentar essas ideias. Então, essas ideias existem até hoje? Existem. Por falsas aparências. Então, se você olha essa ideia de uma forma superficial, você fala, nossa, isso faz muito sentido. Mas à medida que você vai se aprofundando, vai entendendo qual é a consequência daquilo, a médio e longo prazo, qual é o objetivo, você vai percebendo que aquilo era só uma máscara. Era só uma máscara. Só estava embrulhado para presente. Deu para vocês entenderam ou não? Uma ideologia que separa, uma ideologia que discrimina, uma ideologia que joga o ser humano contra o ser humano, e mais embrulhado para presente. Entenderam ou não? Embrulhado para presente. Se você fica só no presente, você fica só na embalagem, você fica só olhando a embalagem e não percebe que aquilo no fundo está desagregando, destruindo. Sabe, só aquelas pessoas que falam assim, você tem que curtir a vida ao máximo, sem pensar na responsabilidade, porque o momento é agora. Viva sobre qualquer situação. Veja, como assim? Qual é a consequência disso? No amanhã, no depois da manhã. Porque não é uma questão de certo e errado. Nunca foi. Tudo bem? Porque certo e errado são valores relativos. É uma questão de ato-consequência. Entenderam ou não? A espiritualidade não fala em certo e errado. A espiritualidade fala, olha, ato, consequência. Aí vem aquela frase de José Herculano Pires que diz assim, que você já conhece, inclusive, ok? Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade por determinismo da lei de causa e efeito. Tudo bem? Olha, interessante essa frase. Então, quando você fala em falsos cristos, falsos profetas, você vai olhar o quê? São exploradores da boa-fé. Mas só é enganado quem quer. Chega um momento que você, de alguma forma, aceitou aquilo. Aquilo também fazia parte dos seus interesses, da sua vontade, dos seus desejos. Você foi sendo envolvido pelo seu ego, você não foi filtrando nada e eles foram te envolvendo, começando por uma auto-obsessão, depois por uma obsessão simples, depois por uma fascinação, até chegar a uma subjugação moral, onde você se compromete moralmente com algumas atitudes e depois você vai se comprometendo fisicamente, a um passo da loucura. A fé ou a crença? A fé, olha que interessante. A crença é facilmente envolvida, vocês concordam ou não? É uma religião sem espiritualidade, entra a crença. Religião sem espiritualidade, a crença está. A fé não. A fé, por que a fé não está? Porque a fé é... Allan Kardec diz assim, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Veja, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão. O que é razão? É bom senso, discernimento, é pesquisa. Em qualquer época da humanidade, isso é fé. Isso é fé. A crença já não. A crença é algo que você moldou de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu momento evolutivo, de acordo com o seu ego. Então, no mundo existem milhares de crenças, muito pouca fé. E a fé existe em todas as religiões. Não é uma questão de rótulo religioso. Aliás, nem necessariamente ter uma religião. Nem necessariamente. Qual é a diferença entre um padre, ou um sacerdote, ou um pastor, né, fazendo a sua missa de coração aberto, levando o melhor que ele tem, falando palavras de caridade, de bondade, de perdão? Imagine essa situação num extremo do planeta. E no outro extremo do planeta, um cientista ateu buscando a cura de uma doença. Qual é a diferença dos dois? Não tem.
Simplesmente não tem. Porque os dois estão trabalhando para o bem da humanidade. Entenderam? Os dois estão trabalhando de formas diferentes para o bem da humanidade. Porque o templo de Deus é o planeta Terra, não é exatamente um local específico. Entenderam ou não? O planeta Terra. Então não importa o que você esteja fazendo. Você é uma pessoa de bem? Isso que interessa. O resto, pessoal. Aliás, qual é o nome da religião dos espíritos superiores? Duas palavrinhas assim. Duas palavrinhas assim. Isso vai cair na prova, pessoal. Estamos no final do ano. Vai ter uma prova. A primeira palavrinha começa com a letra F. A segunda palavrinha começa com a letra A. Filosofia astronômica. Guardem essa, tá? O nome da religião da espiritualidade superior chama-se filosofia astronômica. Primeiro, o nome da religião. A palavra religião, no sentido, é uma palavra de origem latina, religare. Religar a criatura com o Criador. Ok? Por isso que quando se pergunta assim, você é da religião espírita? É que a gente não vai explicar, né? Porque senão leva muito tempo. Mas a resposta seria o quê? Depende do que você entende pela palavra religião. Entenderam ou não? Se for religião rótulo, não é. Se for religião rótulo, não é. Se for religião no sentido da palavra, sim. Entenderam ou não? Porque não é uma religião como qualquer outra. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim, o Espiritismo se tornar-se-á uma crença popular ou ficará restrito a algumas pessoas? A resposta é sim e não. Não como rótulo, sim como conceito. Entenderam ou não? Não como rótulo por uma questão de preconceito. Então, como rótulo, não. Mas como princípio, sim. Porque ela trabalha 7 princípios. Ela estuda, pesquisa e se aprofunda em 7 princípios. Deus, imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, mediunidade e pluralidade dos mundos habitados. São 7 princípios universais, estudados pela doutrina espírita. Então isso vai ser estudado com outros nomes, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, mas são os mesmos princípios. Entenderam? Então, religião espírita, no sentido da palavra religião, sim. Uma palavra de origem latina que significa religar criatura com o Criador. Então, o nome da religião dos espíritos superiores. Então, já entrou a palavra religião aí, no sentido da palavra. Filosofia. O que é filosofia? O amor ao conhecimento. Sim ou não? Filosofia nada mais é do que o amor ao saber, ao conhecimento. Astronômica. Porque é através da astronomia que a gente começa a entender a grandeza de Deus. Lembra que eu falei da Via Láctea? E são milhões de galáxias. Milhões. E eu não estou exagerando, pessoal. Isso é ciência. Nós estamos falando de uma galáxia. Existem milhões, literalmente falando, de galáxias. Maiores do que a nossa, menores do que a nossa. Então, a religião da espiritualidade superior chama-se filosofia astronômica. Então, eu coloquei religião, filosofia e ciência. Porque a astronomia é uma ciência. Entenderam ou não? Então, quando eu falo em religião, não fica fechado em coisa, fica... amplia. Filosofia, ciência e religião. Então, os verdadeiros profetas, os verdadeiros Cristos, os verdadeiros profetas, eles têm essa característica, então dá para você começar a discernir depois de um tempo, porque o falso profeta começa por aqui também, claro, evidente, mas aos poucos ele não se mantém, ok? E o verdadeiro profeta, ele se mantém porque isso já é natural. Aos poucos, os falsos profetas começam a trazer ideias controvérsias. Aí você tem que ter o discernimento
e o filtro. Ok? O discernimento e o filtro. E nós vamos ver o apóstolo Paulo que dizia assim, já naquela época, né? Já naquela época. Ele dizia assim, examinai tudo, retende o que é bom. Então nós estamos mergulhados hoje em muitas vibrações. Muitas. São só vibrações desconexas? Não. Tem muita vibração boa. Tem muita vibração. Aliás, para quem não sabe, mais de 3/4 da população mundial são pessoas de bem. Mais de 3/4 da população mundial são pessoas de bem. São pessoas que estão buscando crescer, evoluir, estão respeitando a natureza, que estão fazendo o seu melhor dentro da estrutura que eles têm. Menos de 1/4 ainda não entenderam o recado e fazem muito barulho. Então eles aparecem mais. A diferença é que eles aparecem mais porque eles fazem muito barulho. E eles têm audiência, inclusive. Mas mais de 3/4 da população mundial hoje são pessoas de bem. São pessoas que estão buscando se melhorar, de alguma forma. De alguma forma. Então, para nós hoje, estar nesse turbilhão de coisas, não é exatamente uma expiação, é uma prova. É uma prova. Para provar até que ponto nós aprendemos a lição, até que ponto está difícil para aprender a lição, precisamos de ajuda, precisamos de amparo, precisamos de informação, porque há uma permissão da espiritualidade superior, em que o trigo cresça junto com o joio. Porque vai chegar o momento da colheita, vocês concordam? No momento da colheita, você vê bem a diferença entre um e outro. O joio simplesmente esfarela. Não tem nada, não tem semente, não tem conteúdo. E o trigo tem a semente, ok? Então, mas é necessário que os dois cresçam juntos. Até algumas décadas atrás, quando havia essas manifestações, a espiritualidade falava assim, existe todo um processo obsessivo coletivo em cima. Tudo bem? Então as pessoas faziam alguns absurdos, saíam quebrando coisas, porque existia um processo obsessivo. Não existe mais. As pessoas estão por conta. Deu para vocês entenderam ou não? Então, em muitas manifestações, esse processo obsessivo está sendo bloqueado para deixar as pessoas por conta. Porque se você está por conta, você vai pôr a culpa em quem? Deu para vocês entenderam ou não? Então, eles não são contra a manifestação. Nada. Não são contra isso. Mas o que você vai fazer quando você estiver lá? Em todas as manifestações. Qual é a ideologia? Qual é a vibração? Qual é a ideia que você defende? É a sua vibração. É a sua vibração. Então nós estamos sendo, eu não gosto de usar muito essa palavra, tá? Entre aspas, escolhidos, eu não gosto dessa palavra escolhidos, mas eu vou usar ela, pela vibração que nós estamos irradiando. É a nossa vibração. É a nossa vibração. Então, por mais que esteja difícil muitas situações, onde nós somos bombardeados diariamente por notícias completamente fora de contexto, é a hora de discernir. Nós temos o Evangelho. Por isso que o Evangelho é o único livro que não evolui. Quem evolui somos nós. Então, no Evangelho, e principalmente em Jesus, por que eu falo principalmente? Porque todo o Evangelho, Velho e Novo Testamento, está materializado em Jesus. Tanto o Velho Testamento, tanto o Novo Testamento, está materializado em Jesus nas suas atitudes. Eu não estou falando dos atos extraordinários, tá? Não estou falando. Nem posso falar em milagres, porque milagre não existe. Ok? Só que ele sabia determinadas situações e como manipular algumas energias que nós não sabemos até hoje. Ok? Então, mas se você pega Jesus como ser humano, é o Evangelho. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento está materializado em Jesus como ser humano. Todo o Evangelho. Então, se a gente analisasse o comportamento de Jesus como ser humano, nós temos todo o Evangelho. Aliás, de todas as religiões, cristãs ou não cristãs. Porque ele era a própria materialização do amor.
Ele é a própria materialização do amor. Por isso que na questão 625 fala guia e modelo da humanidade. Não é da angelitude. Guia e modelo da humanidade. E não fala V de Cristo, V de Jesus, porque Jesus era uma personalidade, um ser humano. Deu para você entender ou não? Então, quando a gente tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, fala... Aliás, é uma perguntinha bem básica essa, tá? Só para complicar um pouquinho mais. Só para complicar um pouquinho mais, tá? Para terminar a aula assim. Para terminar a aula assim. Ok? Frente a essa situação que eu estou vivendo, como seria o comportamento de Jesus frente a essa situação? Frente à dificuldade que eu estou vivendo, frente ao conflito que eu estou vivendo, como será que ele reagiria a essa situação? Não pense, tá? Mas eu não sou Jesus, por favor, não pense dessa forma. Se vocês pensarem, né? Pensamento muito rápido, eu já captei o pensamento de alguns, não pensem dessa forma. Que eu não estou falando do Cristo, eu estou falando de um ser humano. De um ser humano, ok? Então, frente ao conflito, frente à situação, frente à minha dificuldade, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se ele é guia e modelo, eu preciso usar de um parâmetro. Vocês concordam ou não? Se a questão 625 do Livro dos Espíritos fala que ele é guia e modelo, então eu posso usar esse parâmetro. É justamente para usar esse parâmetro. É pensar, tá, se Jesus estivesse no meu lugar, passando por essa situação, como seria a reação dele? Deu tela azul aí, pessoal? Calma. Né? Mas temos que pensar, não temos? Nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Não, mas é fora de parâmetro. Pega alguém mais próximo. Pega um Chico Xavier. Pega uma Madre Teresa de Calcutá. Pega um Frei Damião. Quer dizer, nós temos referências mais próximas do que nós. Mas precisamos usar dessas referências. Se eu quero ir para o degrau de cima, necessariamente eu tenho que me espelhar em quem está no degrau de cima. Jesus, no caso, estava encarnado. Ele estava encarnado, ele era um ser humano. Nasceu como qualquer criança, se alimentava como qualquer pessoa, se vestia como qualquer pessoa, falava a língua de qualquer pessoa na época. Então, se eu faço essa pergunta, se dentro dessa situação Jesus estivesse aqui, como ele reagiria? Isso me ajuda a entender melhor. Isso é o verdadeiro Cristo, é o verdadeiro profeta. Entenderam? É passar tudo pelo crivo, e a doutrina espírita nos ensina isso. É passar toda a comunicação pelo crivo da razão e do bom senso. O falso Cristo e o falso profeta não suportam, literalmente falando, que você passe as mensagens, as informações, as orientações dele pelo crivo da razão e do bom senso. Enquanto os verdadeiros estimulam, deu para vocês entenderem ou não? Os verdadeiros estimulam passar tudo pelo crivo da razão, do bom senso, do discernimento e da pesquisa. Os falsos cristos e os falsos profetas não estimulam. Por quê? Porque é onde você vai conseguir. Ok? Entenderam? Então tudo isso está acontecendo? Tá. E que bom. E nós estamos em provas. Nós estamos em provas. Significa que é uma oportunidade. É uma oportunidade de saber o que fazer e o que não fazer. Porque esses espíritos nos ensinam pelo exemplo e pelo contra-exemplo. Entenderam ou não? Até pelo contra-exemplo eu estou aprendendo alguma coisa. Como não ser, como não fazer. Isso é importante na nossa fase de regeneração. Se nós estamos buscando isso, é bom que a gente tenha esse discernimento e esse filtro para nós, para mudar a nossa vibração, para mudar a estrutura molecular do nosso corpo espiritual, através do quê? De bons sentimentos. E qual que é o sentimento do século XXI? O principal. Eita! Nós estávamos, vamos voltar à historinha então, pessoal. Nós estávamos no plano espiritual, nos programando para esta reencarnação.
Lembram disso ou não? E ufa, ok? Então, nosso principal sentimento para ser trabalhado nessa existência, de forma prática, é o perdão. O auto-perdão. O perdão. Nós vamos melhorar os outros sentimentos, mas é esse que é o sentimento que está, de alguma forma, nos mantendo patinando, nos mantendo pesado, nos mantendo ainda fincado. Quando eu começar a porque isso é um processo, começar a entrar no processo de perdão, minha estrutura molecular já vai mudando. Entrar num processo de perdão, que pode levar décadas, não tem problema. Não tem problema. Mas entrar num processo de perdão já muda a estrutura molecular do meu corpo espiritual. Veja. Quando é que você entende que você está entrando nesse processo? Quando eu começo a ter dificuldade de relembrar os detalhes do acontecido. Entenderam ou não? E é tão interessante isso, é tão interessante, que a própria vida, a própria natureza, o próprio tempo, vai nos colocando outras coisas, sim ou não? E à medida que eu vou me envolvendo com outras coisas, necessariamente, preciso, aquilo vai ficando para trás, sim ou não? Mas o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência faz com que eu lembre daquilo todo dia. Todo o dia. Então, a partir do momento que eu não posso esquecer um dia, porque se eu esquecer já fica um dia para trás. Porque a vida vai me empurrando sempre para frente, sempre para frente. Então, quando eu começo a ter dificuldade em lembrar ou relembrar dos detalhes, isso já é um processo de perdão. Já está o processo de perdão já acontecendo dentro de nós. Veja. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, precisamos de uma professora. Uma professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. A dor. Mas ela só vai doer o suficiente. Entenderam ou não? Olha que interessante. A dor só vai doer o suficiente. Que doa como nunca, para nunca mais doer. Entenderam ou não? Que doa como nunca, para nunca mais doer. Mas é uma escolha. É uma escolha. A vida é feita de escolha. Escolha. Tá? Mas fala assim, mas é muito difícil mudar. Existe algo chamado neuroplasticidade autodirigida. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro que chama amígdala. Já ouviram falar disso ou não? Não é só que tem na garganta, tem uma no nosso cérebro. A amígdala ela é responsável por rotina. Ela adora uma rotina. Verdade. Tá? Ela adora uma rotina. Ok? Então ela faz com que você faça sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, pensa sempre da... Ela está ali para isso, é a função dela. É a função dela. Então você vai fazendo as coisas no automático, e vai pensando no automático, e aquilo vai se repetindo sempre. E a função dela é isso. É uma questão de sobrevivência, inclusive. Ela está ali e existe uma razão. Mas nós chegamos num momento que eu posso dar uma revertida nisso. Eu consigo, de alguma forma, reverter esse padrão dela com pequenos gestos. Pequenos gestos. Por exemplo, se eu abro a porta do carro sempre com a mão direita, eu vou começar a abrir com a mão esquerda. Deu para vocês entenderem ou não? Se eu sempre faço as mesmas coisas do mesmo jeito, tenta fazer de um outro jeito. Ela faz assim, ó, ela não entende o que está acontecendo. Mas isso fortalece a sua estrutura de mudança. Entenderam ou não? Então nós temos uma estrutura cerebral, então neuroplasticidade autodirigida fala que nós precisamos ter vontade. Ter vontade. Se eu não me engano é a questão 906 do Livro dos Espíritos. Ok? Pode o homem, frente, né, às suas dificuldades, vencer? Pode. O que lhe falta é vontade. Essa é a questão. A vontade tem a ver com escolha e tem a ver com estrutura cerebral. Uma vez que eu mudo algumas coisas simples, rotina, hábitos, eu faço com que o meu cérebro comece a trabalhar de um outro jeito. Isso facilita as mudanças na minha vida. Entendeu? Ok? Entenderam sobre falsos cristos e falsos profetas?
como eles estão entre nós, assim como estão os verdadeiros. E que bom que eles estejam entre nós, os dois, porque eu consigo me posicionar em cima disso. Tudo bem? Então, fazer só a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais essas informações, por mais essas reflexões, que possamos aos poucos, pensando, refletindo, analisando, introjetando, para que a nossa vida possa realmente fazer sentido, para que eu possa dar um colorido diferente, um objetivo diferente. Isso só depende de mim. Agradecer sempre a Deus e a espiritualidade, as pessoas que estão à nossa volta, a essa doutrina que nos acolhe, que nos esclarece, que nos liberta, que nos dá oportunidade de crescimento, que mostra e prova que todos nós somos seres humanos. Cada ser humano do planeta Terra é o nosso irmão. É alguém que também está lutando, evoluindo e crescendo. E que Deus possa nos conceder sempre a oportunidade de trabalho, a obediência, a resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Que possamos trabalhar a obediência e a resignação através de uma disciplina que nos faz bem, que faz com que a gente cresça como ser humano, que a gente tenha certeza que não estamos aqui por acaso. Uma boa noite a todos.